Ela foi deixada no meio do salão, onde as luzes caíam como lâminas sobre taças de cristal e sorrisos ensaiados. Um riso se transformou em silêncio cortante. Uma mão que prometera ficar soltou a dela, e a sala inteira passou a observar como quem espera o final de um pequeno espetáculo. A pulseira de jade no pulso de Maria, comprada com economias e orgulho, brilhou sobre o holofote por um segundo, símbolo de tudo que ela acreditara ser certo, e então perdeu seu valor aos olhos deles. Não mais que um adereço barato ao lado de olhares que pesavam e julgavam. A festa era uma arrecadação beneficente, um leilão com nomes importantes, mesas marcadas e alianças que se consolidavam entre um conhaque e outro. Sofia, sorrindo com perfeição calculada, ocupou a cadeira mais próxima como se já tivesse ganhado a noite. Miguel, o que se dizia seu acompanhante, havia prometido ser discreto, prometera 1000 coisas nas últimas semanas, e naquela noite fez a promessa mais cruel. Evaporou. Levantou-se, falou algo ao ouvido de Sofia que fez os lábios dela se curvarem num triunfo, e deixou Maria com a taça meio vazia tremendo entre os dedos. Os irmãos Silva, sempre presentes como muralhas, tentaram minimizar. Rafael pousou a mão no ombro de Maria como quem segura uma bandeira. Bruno disse uma piada seca que não alcançou consolo. Tiago, o mais novo, olhou para Miguel com olhos que não perdoariam facilmente. Mas as tentativas de proteção soavam pequenas perto do burburinho crescente, fofocas que se transformavam em manchetes instantâneas no dia seguinte, olhares que passavam por Maria como se ela fosse um enigma mal resolvido. Aquilo não era apenas um abandono, era uma sentença social. Era o tipo de humilhação que se incrusta e corrói, que transforma a própria respiração em culpa. Ela saiu da sala com a cabeça erguida porque era o que sabia fazer, mesmo que por dentro todo o equilíbrio ameaçasse ruir. No corredor que levava aos lavabos, o reflexo no espelho contou a verdade que ninguém queria dizer em voz alta. O vestido continuava impecável, o batom no lugar. A diferença estava na forma como os outros a viam agora. Maria aprendeu desde cedo a mascarar a dor com graça, hábito de quem vive entre coleções de porcelana e jantares que definem futuros. Mas aquela noite pedia algo diferente. Precisava de alguém que enxergasse além do verniz. Ela não esperava encontrar um homem que ao mesmo tempo faria sua presença parecer irrelevante e, num gesto discreto, a tornaria essencial. No pequeno sobressalto de um corredor lateral, entre plantas ornamentais e peças de arte cuidadosamente dispersas, ele apareceu. Não surgiu com protocolo de chefe de corporação, nem como eco de passos que anunciam poder. Surgiu como uma presença que já sabia o caminho de memória. José Mendes tinha o andar de quem governa salas de reuniões e destinos ao mesmo tempo. Alto, impecável, com uma postura que confundia rigor e ameaça, ele parou quando viu Maria, avaliando não o vestido ou a pulseira, mas a linha da mandíbula que denunciava quem ainda não havia desistido. Os olhos dele eram difíceis de decifrar. Havia neles o brilho frio de quem estudava estratégias, mas também uma espécie de surpresa contida, como se tivesse encontrado um objeto raro por acaso. Em voz baixa, sem rodeios, disse: "Você está bem?" Não era gentileza, era uma observação. Maria respondeu com um sorriso que não era sorriso e quase virou para ir embora, quando ele colocou a mão no bolso do paletó e dela tirou um cartão. O cartão era preto, pesado na ponta dos dedos, um símbolo de poder que, em outras mãos, significaria compra e venda de reputações. José não tocou a pulseira, não fez comentários sobre a humilhação pública. Era como se dissesse: o mundo que te desprezou não é o único mundo que existe. Tem um escritório que precisa de gente que saiba lidar com aparências tão bem quanto com verdades incômodas, afirmou, entregando o cartão com a precisão de quem oferece um tratado complicado. Havia ambiguidade na oferta, e Maria sentiu o cheiro de perigo. Proteção com preço, autonomia que poderia se tornar dependência. Ainda assim, a palavra proteção soava como um abrigo. Ela guardou o cartão, e por um momento, aquilo foi tudo. Um objeto, um momento e um enigma. Ele a olhou como se tivesse feito um encanto, e ao mesmo tempo como quem prepara uma aposta. Se quiser conversar sobre trabalho, aparece amanhã às 9. Nada a ameaçou, nada a garantiu. Era uma porta que se abria com uma chave de metal frio. Na saída do corredor, diante de uma placa discreta que indicava saídas, Maria encontrou Rafael, Bruno e Tiago. Os três, em formação quase teatral, foram até ela com aquela mistura de ira e carinho que só irmãos podem ter. Rafael a puxou para um abraço tão firme que quase cortou o ar.
Não fala com estranhos, rosnou como um lobo protetor. Não deixa que eles te definam. Mas Maria carregava algo que aqueles abraços não alcançavam. A sensação de ter sido avaliada como descartável. E por mais que as palavras de proteção dos irmãos batessem como bálsamo, havia uma dúvida que se instalava com o peso de uma promessa quebrada. Aceitava ela o tal cartão? Assinar o que José Mendes insinuava seria trocar uma humilhação pública por outra, mais sutil e permanente. E ainda assim, havia curiosidade. E por baixo dela, perspicácia. Maria conhecia o mundo do luxo. Sabia que havia poder e recursos por trás de cada dedo que apontava. Talvez, pensou, aceitar o trabalho poderia ser melhor do que ser reduzida a um rumor. Logo depois, no silêncio do táxi que a levou para longe, ela olhou para o cartão na bolsa como se fosse um mapa cifrado. Ninguém falou naquela noite sobre Miguel ou Sofia. Os irmãos preferiram rezar e planejar. No entanto, a cidade inteira parecia ter mudado de ritmo para Maria. Aquela oferta negra pairava sobre sua cabeça como uma possibilidade e uma ameaça. Se essa história está prendendo você, curta e continue até o fim. Aqui há mais do que um romance. Há decisões que viram planos e um homem que esconde cicatrizes atrás da jaqueta mais cara. Na manhã seguinte, ao cruzar a porta de vidro do edifício de José Mendes, Maria sentiu pela primeira vez o peso de um judiciário invisível. As recepcionistas olhavam com curiosidade, os executivos comedidos imaginavam o que sua entrada poderia causar nas negociações. Foi apresentada ao que chamavam de assistente especial, um cargo que não constava em qualquer organograma público, que misturava funções de agenda, mediação social e outra coisa. O contrato era vago em palavras, mas claro em intenções. Ela assinou porque sabia se virar com palavras e porque, em algum ponto, queria transformar o medo em estratégia. O escritório de José ocupava os últimos andares, onde a luz evitava entrar com violência e tudo parecia melhor organizado. Ali, a vida se mostrava em prazos, contratos e nomes anotados numa ponta de papel. Ele, por trás de uma mesa que mais parecia um pequeno universo de decisões, era áspero quando precisava. Não era gentil com generosidade, preferia gestos precisos, medidas que resolviam antes que as coisas crescessem. Maria aprendeu rapidamente que, trabalhando perto dele, o silêncio falava mais alto do que a conversa. Cada pedido vinha como um comando delicado: ir a um leilão, encontrar alguém num jantar, desfazer um rumor com um telefonema. Ele exigia discrição. A exigência era sua forma de cuidado. E depois de tudo o que havia passado, Maria aceitou a disciplina como um tipo de salvação. Houve momentos, porém, em que a máscara de ferro mostraram fissuras. Em pequenas pausas, José segurava uma caneca de café com as mãos grandes e, sozinho, olhava a cidade como quem observa um mapa de guerra. Nessas pausas, ele contava números e lembranças em voz baixa. Falava de uma infância pautada por abandono, de noites convivendo com ecos que se tornavam regras. Não falava em desculpas, explicava razões. Maria atendia sem invadir. Ela sentia que, sob a armadura, havia alguém que vetava afeto por medo de defeito. Isso explicava a dureza dos gestos e a urgência em controlar situações que, para outros, seriam apenas inconvenientes. Entre os deveres diários, uma tarefa emergiu: investigar discretamente rumores sobre inimigos que rondavam o Grupo Mendes. Maria recebeu um envelope com um dossiê. Fotos, recortes, anotações. Era uma coleção de fragmentos sobre José. Acusações, boatos, memórias de quem tentara derrubá-lo. O documento não mentia completamente. Mostrava um homem que fez escolhas que feriram outros. Mas havia também lacunas, explicações que faltavam, contextos que não constavam. Para Maria, receber aquele dossiê foi um lembrete de que o mundo onde ela agora entrava estava cheio de sombras. O poder vinha acompanhado de inimigos e de segredos que poderiam ser usados como armas. Enquanto Maria se adaptava ao ritmo implacável do escritório, a pequena vitória de ter uma cadeira novamente, uma posição, um propósito, encontrou resistência em outros lugares. A sociedade que a havia esquecido, aos poucos começou a lembrar, e nem sempre com calma. Sofia, a rival de aparência angelical, passou a difundir versões sutis de mentiras, que Maria fora escolhida por interesse, que vendia sua imagem para subir na vida. Miguel, por sua vez, apareceu em jantares com novos pretendentes,
enquanto suas histórias sobre Maria variavam conforme o vento da conveniência. Os irmãos Silva, que em princípio protegiam, viviam agora um dilema que só fortaleceu o enredo. Rafael, mais velho e do tipo que pensa em castigos, queria confronto aberto, expor Miguel, fazer denúncias. Bruno, pragmático, argumentava que o melhor caminho seria refutar as mentiras com trabalho bem feito. Tiago, imprudente e visceral, queria jogar o nome da família na mesa como moeda de troca. Maria, no centro, oscilava entre agradecer e recusar as estratégias. No íntimo, ela soube que precisava decidir: seguir como mulher que aceita a proteção externa, ou reescrever o sentido de proteção em suas próprias condições. E José? Ele observava. Em seus momentos reservados, fazia ligações que soavam como ordens, consultava relatórios e conferia o que chamavam de nó político nas redes de influência. Havia uma precisão quase cirúrgica em seus movimentos. Ainda assim, havia algo que nenhum relatório mencionava: a forma como ele mexia o cabelo quando pensava demais, a expressão que surgia quando falavam de familiares e que lembrava alguém que ao mesmo tempo precisava e temia laços. A aproximação entre Maria e o mundo Mendes seguia um curso ambíguo. A cada café servido na sala de reuniões, a cada evento em que Maria representava a companhia com elegância e firmeza, algo mudava. Ela passou a entender códigos: quem falar com quem, quando recuar, quando aparecer com força. Em troca, José começou a confiar pequenas decisões a ela, um sinal delicado que, para quem conhecia o preço do poder, significava concessão. Por trás dessa confiança, porém, havia também vigilância. Ele a testava, a submetia a tarefas desconfortáveis, observava sua reação. Era uma relação que oscilava entre utilidade e curiosidade, entre negócios e impulsos que ambos negavam com vantagem. Numa tarde chuvosa, quando a cidade parecia um fundo aquoso de promessas apagadas, Maria recebeu uma ligação. Seu nome aparecera numa reportagem que sugeria envolvimento com uma trama financeira, mentiras que a vinculavam a um desfalque que ela não conhecia. O texto citava o nome Mendes, insinuando práticas comuns a grandes conglomerados. Era a primeira escaramuça pública que envolvia os dois nomes em conjunto, e o efeito foi imediato: mensagens, olhares, sussurros. José, ao saber, não conteve a frustração. Chamou-a ao escritório, não para repreensão, mas para desenho de estratégia. Ele colocou em cima da mesa mais um documento: referências de uma viagem ao norte, um local remoto onde um sócio havia solicitado reunião. Havia rumores de que ali se discutiriam propriedades e novas alianças. José anunciou, com a calma que só a certeza pode dar, que precisava ir pessoalmente e que queria que Maria o acompanhasse. Era uma proposta simples, direta: ela aceitar e ir ao lado dele, ou ficar e enfrentar a tempestade sozinha. A escolha parecia óbvia, mas Maria pensou no preço. Aceitar significava colocar-se sob o olhar ainda mais atento do CEO, tornar-se parte de sua cadeira e, com isso, talvez perder a autonomia. Recusar significava ficar exposta a golpes, dizem os conselhos que não se dão em voz alta. Os irmãos Silva, ao ouvir o plano, foram unânimes numa reação visceral. Iriam junto, custasse o que custasse. Rafael falou em termos que lembraram estratégias antigas: contatos, advogados, proteção física. Bruno organizou a logística como se montasse uma fortaleza. Tiago jurou que não deixaria nada acontecer com sua irmã. Maria, no centro de tudo, sentiu o peso da decisão se tornar quase tangível. O risco saltava das linhas e preenchia o ar com sinais de perigo. Fecharam-se o plano e a partida foi marcada para o dia seguinte. Enquanto arrumava uma mala com roupas que misturavam praticidade e um resquício de elegância, Maria encontrou entre os pertences um recado anônimo: não confie nas aparências. Não havia assinatura, apenas tinta preta num papel dobrado. Era pouco, era suficiente para acelerar o pulso. A sensação agora era de que algo maior a observava e que ir ao norte não seria uma mera reunião de negócios. Quando a noite chegou, José encontrou Maria mais uma vez no corredor que dava para o heliponto. Ele parecia cansado de tempos e de acordos, como se carregasse o peso de noites mal dormidas e de decisões que cortavam vidas. Aproximou-se dela com a mesma precisão que havia no primeiro encontro, mas dessa vez sem o teatro. Tocou sua mão de leve, num gesto que poderia ser cuidado ou posse, e ofereceu novamente o cartão que agora significava outra coisa: não uma oferta comercial, mas um convite para entrar no mundo que reconhecia e punha preço em tudo.
Não é só negócios, disse ele, com voz baixa. Não houve promessas de amor nem palavras grandiosas, apenas uma constatação. Seguir com ele seria uma escolha que o colocaria em risco, e ele estava disposto a aceitar esse risco. Maria olhou para os rostos de seus irmãos, vislumbres de preocupação e fúria. Olhou para o cartão negro e para o mundo que se abria diante dela, com seus perigos e suas defesas. Havia medo, claro, mas havia também algo que a movia mais do que qualquer receio: a ideia de ser autora da própria história. E por um instante, as cicatrizes de abandono pareciam menos definidoras do que a possibilidade de construir um lugar novo. Eles partiram ao amanhecer. No hangar, cercados por sombras e motores, os irmãos Silva se posicionaram como sentinelas. José, ao entrar no helicóptero, manteve a expressão impenetrável. Maria sentou-se, o cartão no bolso do vestido, o dossiê em sua bolsa e a pulseira de jade guardada como um talismã. O destino era uma morte, um lugar que prometia negociações e que talvez escondesse inimigos que preferiam permanecer nas sombras. Ao olhar pela janela, Maria teve uma sensação estranha. A cidade que deixava era a mesma que assistira à sua queda. A que vinha seria um tabuleiro onde peças decidiriam futuros. O helicóptero decolou, e com ele a vida que Maria havia conhecido começou a ficar para trás. Havia promessas de proteção, sinais de interesse e a presença pesada de olhos que não se fechavam. No assento ao seu lado, José mexeu no cartão como se repetisse um segredo. Seus ombros se tensionaram quando uma mensagem chegou no telefone dele. Uma linha, curta, uma palavra que não precisou ser dita em voz alta. Problema. A viagem prometia ser apenas o começo. Em seu âmago, Maria sabia que aceitara um patamar de conflito que não tinha volta. Havia, contudo, uma certeza curiosa. Quando o helicóptero cortou a névoa matutina e a terra do norte se aproximou, ela já não era exatamente a mesma garota que fora deixada no salão. Havia coragem, havia estratégia e, sobretudo, havia um vínculo frágil e intenso com um homem que poderia, simultaneamente, salvá-la e complicar sua liberdade. E naquele momento de subida, com a cidade encolhendo a seus pés, a pergunta que ecoou em silêncio foi simples e cruel. Quem, afinal, controlava quem? O helicóptero pousou num campo batido pelo vento e pelo cheiro de terra molhada. A cidade dourada havia ficado para trás. Ali, no norte, as casas eram menos reflexo e mais resistência. Maria desceu primeiro, sentindo o ar frio dar-lhe na face como uma bofetada que acorda. O cartão negro descansava no bolso do vestido. O dossiê pesava na bolsa como um aviso. Não seria só negócios, era uma passagem. José saiu depois, impassível. O mundo parecia pesar menos em seus ombros quando estava em movimento. Ele observou a paisagem. Contava mentalmente roças, possibilidades, riscos. Havia nele uma matemática que não falava em misericórdia, apenas em decisões. Maria notou que quando tentava entender aquela mente, encontrava um mecanismo bem oleado que transformava medo em cálculo. E ainda assim, por trás daquilo, havia fendas, pequenas falhas de fábrica que lhe faziam hesitar nos gestos. O encontro com o sócio no sítio do norte era tenso desde os primeiros minutos. Havia contas a ajustar, terrenos a confirmar e promessas em filas de papel. Do outro lado da mesa estava um homem que, com um sorriso de vendedor, aceitava verdades incompletas e oferecia meias propostas. A conversa tornou-se um teste. Maria observava, anotava. Os olhos de José cortavam a sala como lâminas. Quando lhe trouxeram chá, ele tocou a xícara com a mesma delicadeza com que tocava decisões. Sem afeto exagerado, puro protocolo. No fim da tarde, enquanto a reunião se desfazia em cumprimentos e apertos secos de mão, Maria encontrou um recado em seu celular, uma foto do seu apartamento enviada por número desconhecido. A imagem mostrava a sala vazia, a pulseira de jade sobre a mesa de centro, a janela entreaberta. Ninguém havia invadido o espaço. Era mais uma lembrança de que eram observados. José viu a mensagem antes dela. Não precisou perguntar. Ele apenas pegou a chave do carro, fez meia volta nos sapatos e dirigiu-se ao helicóptero, com a precisão de quem respondia a um nome. A noite caiu como um manto sujo. Havia silêncio, mas um silêncio que sentia estar de prontidão. José arrumou uma equipe pequena, 2 seguranças de confiança, os irmãos Silva que resolveram acompanhar e um contato local, um homem de rosto fechado que prometera nada em trocas, mas agia por interesse próprio. Às vezes, redes se montam com fios invisíveis,
e ali se insurgiam conexões que não eram leais a ninguém, apenas às circunstâncias. Foi em um dos caminhos de terra, no retorno ao alojamento, que o carro foi forçado a parar. Um caminhão bloqueou a estrada. Homens desceram com rostos encobertos. Maria sentiu o ar fugir do seu peito. Houve um instante em que tudo congelou. O farol apagou, o telefone perdeu sinal. José saiu do carro primeiro. Havia nesse gesto um tipo de contato que não pedia autorização. Proteger era o seu estado padrão. Ele falou baixo, rápido, as palavras cortantes em código que só os seguranças compreendiam. O restante foi improviso. 2 homens avançaram. Um agarrou Maria pela cintura com pressa, outro foi até José. Não houve empurrões prolongados. Houve força bruta sugerida, não detalhada. Maria reagiu com um impulso que vinha de algo mais antigo do que o medo. Necessidade de respirar. Socorreu-se de um golpe de cotovelo, da realidade afiada das ruas, e conseguiu se soltar. A pulseira de Jade bateu contra o capô do carro e rolou para longe, parando numa cratera de barro. Foi um som que partiu a noite como um sinal de que nada seria fácil. A luta, curta e feroz, terminou quando os seguranças reagiram com eficiência e compreensão da situação. Foram minutos que se alongaram como horas, até que os homens fugissem pelo breu. Mas não foi um ataque gratuito. Ficou no ar a sensação de que aquilo havia sido um aviso. Não queriam ferir, desejavam intimidar. O dossiê, ou o que ele representava, movia humores perigosos. José não falou muito no caminho de volta. Sentou-se ao volante daquelas emoções como quem dirige um carro em estrada esburacada. Prudente, ágil. Maria tirou a pulseira do barro com dedos trêmulos e limpou o verde como se limpasse um segredo. Ela notou então que o Jade não é apenas objeto. Era a memória. Um símbolo de quem era antes da queda social e de quem podia ser depois. De alguma forma, aquele pedaço de pedra era também testemunha de que continuava inteira. Na manhã seguinte, a cidade inteira parecia mais alerta. Havia mensagens oficiais e não oficiais. O leilão em que fora humilhada retornou às conversas. Sofia e Miguel não perderam tempo em espalhar versões. Mas havia outro movimento. A circulação discreta de uma informação sobre quem realmente havia mandado os homens do norte. Um nome surgiu, sussurrado em corredores. Pedro Mendes. O mesmo sobrenome, as mesmas conexões. Era como se as coisas se repetissem em espelhos maiores. O dossiê, que antes era só um peso para Maria, agora era chaves e fechaduras. Ela e José passaram a folheá-lo com atenção redobrada. Imagens, recortes, contratos adulterados, pessoas que se beneficiaram de decisões obscuras. Havia também uma coleção de pequenas mentiras, boatos plantados por inimigos de longa data. Maria percebeu que a complexidade superava a sua capacidade inicial de julgamento. José, por sua vez, lia o dossiê como se decifrasse um código que o relacionava a fantasmas pessoais. Às vezes ele fechava os olhos e murmurava contagens, coisa de quem sempre precisa numerar a dor para não ser tragado por ela. Foi então que surgiu a primeira proposta concreta de alguém interessado em derrubá-los. Havia um documento que, colocado em público, poderia destruir investimentos e reputações. Um acordo mal escrito que ligaria a empresa de José a práticas corruptas. Se aquilo vazasse, não seria apenas Maria que perderia uma reputação já frágil, seria o próprio Império Mendes que sofreria. Para ele, a exposição era diferente. Não era só medo de ruína financeira, era medo de que algo expusesse a ferido infantil, a forma como havia aprendido que amor vinha com preço. A reação de José foi, de novo, cirúrgica. Em poucas horas delineou um plano, identificar a origem do documento, descobrir quem o vendia e neutralizar a cadeia. A investigação passou a ocupar dias e noites, com entrevistas, mensagens criptografadas e encontros em cafés que serviam de fronte. Maria participou como um par de olhos que aprendera rápido a desconfiar de sorrisos. Os irmãos Silva se tornaram peças ativas. Rafael trouxe um advogado de confiança. Bruno contactou um jornalista disposto a checar fatos. Tiago fez contatos com um delegado antigo que devia favores. E então, uma noite, alguém bateu na porta do quarto de Maria. Era um homem jovem, rosto pálido, mãos trêmulas. Ele carregava um envelope. "Não pode ir à polícia", disse quase sem fôlego. "Eles têm gente lá." Entregou o envelope e foi-se. Dentro, uma foto de Maria em uma festa com Miguel. Uma imagem escolhida de modo a sugerir cumplicidade. Nada que fosse verdade. Havia também bilhetes, anotações com nomes e horários. Alguém estava construindo uma narrativa para destruir não só reputações, mas pessoas. Era preciso agir. O plano então se converteu em ataque preventivo.
José convocou uma coletiva silenciosa em sua sala de reuniões. Um hall de e-mails verificando rumores, provas de transações falsas e um cronograma para uma resposta pública que desmontaria acusações antes que elas ganhassem vida. Ao lado dele, Maria sentiu uma onda de responsabilidade. Não era apenas sua vida que oficialmente corria risco. Havia um homem que havia escolhido protegê-la, e que por isso conferia a ela confiança e delegações. Ele pediu que ela fosse a voz em 2 situações, uma declaração discreta e um depoimento a uma jornalista cujo nome era limpo. Era um risco, mas Maria aceitou. Era a primeira vez que sua posição não era concedida por pena, era requisitada por competência. O DNUM veio quando um hacker, com mãos rápidas, tentou vazar um documento falso. A manobra foi interceptada por uma perícia combinada entre o departamento jurídico de José e um contato dos irmãos Silva. Às vezes, a verdade precisa ser menos poética. Foi a união de redes, capital e vontade que poupou aquele momento. Foram detidas algumas pessoas de fachada, outros desapareceram em cláusulas. Pedro Mendes, o nome sussurrado, foi desmascarado parcialmente, um sócio obscuro com vínculos a antigos aliados. O golpe político foi desfeito em público com evidências concretas, e a imprensa, que antes circulava boatos, foi forçada a corrigir manchetes. Na sequência houve silêncio, um silêncio que não era paz, mas rearranjo. Os antagonistas recuaram, ou pelo menos fingiram recuar. Maria, por seu turno, sentiu que ganhara algo maior. Não era só escapar da ruína social, era tomar posição. Ela assinou, junto a José, a publicação de um comunicado que declarava intenções de abrir uma auditoria e criar um fundo que reverteria parte de lucros questionáveis para programas sociais no Norte, um movimento que, além de moralizar, salvaguardava Maria e golpeava interesses de quem queria vê-la reduzida. Tudo parecia encaminhado, quando um novo episódio devolveu a história ao seu risco máximo. Numa tarde de sábado, enquanto Maria e José caminhavam pelo pátio da fazenda negociando fornecedores, 3 carros apareceram e cercaram a propriedade. Homens surgiram com intimidade, como se fossem donos do lugar. Eles não queriam simples cartas, queriam respostas. Respostas que vinham em formatos de chantagem. Dinheiro, documentos, rendas. Desta vez o confronto teve outra gravidade. Levaram Maria. Não houve espetáculo. Foi rápido, frio, com a eficiência de quem já havia praticado. José ouviu quando alguém gritou o seu nome. O tempo enrijeceu, o ar ficou grosso. Ele correu. A reação foi imediata, mas o perigo que eles enfrentavam não era apenas físico, era estratégico. Quem havia ordenado aquilo sabia que tirar Maria de perto seria golpe direto ao coração de José. Era machado em madeira podre. Se caísse, derrubaria estruturas. Os irmãos Silva não hesitaram. Rafael, Bruno e Tiago montaram uma linha de busca. Eram 3 homens movendo-se por pena e orgulho, preparados para qualquer preço. José, por sua vez, deixou de ser só cálculo. Era a ação. Chamou a segurança pessoal, acionou contatos e liberou ordens que, em outras ocasiões, nunca teria pensado em usar. Derrubada de telefones, interceptação de rotas, uso de recursos que mostravam até onde estava disposto a ir. O sequestro durou menos do que se temia. Maria foi levada para um armazém próximo, lugar de cheiro mofado e janelas cegas. Não houve violência sexual. Houve uma tentativa de mensagem. Quem a mantinha queria que ela e o mundo descobrissem que o poder de José tinha limites. Ele, porém, descobriu o próprio limite naquele instante. O quanto era capaz de se mover. Houve uma negociação, não em dinheiro, não só isso. Era barganha por silêncio, por afastar olhos. José, que calculava riscos, decidiu não negociar com a sua própria paz. Ele organizou uma ação com a polícia e com a equipe de segurança dela, executando uma entrada que parecia sair de um roteiro. Silêncio, precisão. Um som que não se ouve até que tudo esteja terminado. O resgate foi rápido. Maria foi trazida de volta sem feridas físicas. Trazia nos olhos a agitação de quem viveu uma noite longa demais. Ele a envolveu num abraço que não era cobrança, apenas alívio. Depois, mais tarde, na sala de reuniões, com xícaras de café esfriando ao redor, José olhou para os irmãos Silva e disse algo que soou como um recado. Estava disposto a transferir parte de suas ações para um fundo que garantiria a proteção de Maria, mas com uma condição que surpreendeu a todos. Queria que ela fosse responsável por administrar aquela fatia. Não era a proteção que a reduzisse, era a autonomia que a empoderava. José propôs a criação de um trust. Parte do controle seria de Maria. Ela seria a presidente de uma instituição que teria voz nas decisões, mas com autonomia real. Era um gesto que misturava apetite por controle e medo de perda. Mas naquele momento, também houve sinceridade.
Não quero que você seja um selo, disse ele. Quero que o mundo saiba que escolhi dividir algo, não que te comprei. Maria ouviu com o rosto sério e o peito acelerado. Aceitar significaria reconhecimento e poder. Recusar significaria liberdade intacta, mas também vulnerabilidade. Ela tinha passado por noites em que a única certeza era a própria respiração. Agora, porém, havia um convite para ser autora de um destino. Ela escolheu assim, não em uma afirmação revoltada, mas com a voz firme de quem aprendeu. Ela aceitou o papel, com condições claras. Não seria um símbolo, seria uma peça com alçada e voz. As assinaturas foram lavradas em um dia de sol tímido. O documento transferia parte do capital para o Trust e estabelecia independente conselho fiscal, com participação externa. Para muitos, era pouco. Para Maria, era um salto. Era a prova de que José estava disposto a perder um pouco de si para preservar algo que considerava irreparável, a possibilidade de amar sem submeter. Seus irmãos, por sua vez, permitiram-se um alívio, que se confundiu com orgulho. O episódio do armazém foi o clímax que reordenou relações. Para os antagonistas, era a derrota moral e judicial. Para Maria, era a transformação. Ela não voltou a ser a mesma que chorava nos lavabos. Tornou-se convertida em uma mulher que entendia como funcionava o mundo das sombras e, ao mesmo tempo, conseguia plantar luz. Havia marcas, memórias e uma vulnerabilidade que exigia paciência. José, por sua vez, mostrou-se cada vez mais humano nas falhas, mais vaidoso nas revelações íntimas. Contou a Laria, numa noite em que a chuva batia na janela como dedos curiosos sobre a infância. A mãe que se foi cedo, o pai ausente, a escola onde aprendeu que o carinho custava trabalho. Não falou com melodrama, contou com precisão, números e pequenas imagens, como um menino que guarda brinquedos rotos numa caixa, sabendo que ali se encontra a explicação do medo. Ela ouviu, não como juíza, mas como alguém que tinha também suas cicatrizes. Contou-lhe sem máscaras a história da pulseira de Jade, comprada com seu primeiro salário depois de anos de pequenos empregos, presente a si mesma como prova de independência. As histórias se entrelaçaram sem curar feridas, mas abrindo espaço para algo que se parecia com confiança. E então veio a decisão pública. José, que raramente fazia gestos sem cálculo, chamou para um pronunciamento. Não seria uma cerimônia ostentosa, seria simples e direta, reconhecimento e compromisso. Convidou os principais da cidade, alguns investidores e, claro, a família Silva. Vovó Mendes apareceu, sentou-se com a postura velha de quem já viu muitos casamentos e menosprezou protocolos quando gostava de alguém de verdade. Quando José falou, suas palavras foram medidas e seu gesto final foi claro. Anunciaria a transferência de ações e declararia Maria responsável por um braço do Trust. Não era só um acordo de negócios, era uma declaração de intenção pública. A imprensa compareceu, curiosa. Havia ali quem sussurrasse que era um golpe de relações públicas. Mas Maria, ao entrar, sentiu algo que nunca tivera num anúncio público, perceber-se digna de atenção, sem que ela fosse motivo de riso. Os irmãos Silva estavam a seu lado como muralhas, com orgulho estampado nas faces. Vovó Mendes a olhava com aprovação que mais parecia a bênção. Quando José disse, diante de microfones, que confiava a ela parte de seu império, houve um silêncio que não era de dúvida, mas de reconhecimento. O gesto foi maior do que a transferência de papéis. Foi uma forma de dizer ao mundo que a escolha fora feita por afeto e por respeito. Havia ali um ponto final simbólico para o capítulo do abandono. Maria, por sua vez, fez uma declaração curta. Não precisava ser retórica. Agradeceu, falou de justiça e de projetos, e confirmou que aceitaria o desafio. A resposta do público foi mista, elogios e ceticismo, mas para quem estava no centro, bastava. O casamento que consolidou a união não foi uma superprodução. Não houve baile digno de capa de revista. Foi uma cerimônia íntima, com poucas pessoas, no jardim da propriedade Mendes, onde o vento carregava um perfume suave. Eles não trocaram votos que prometessem perfeição, prometeram presença. José, que sempre foi duro com palavras, trouxe um texto que soou desconexo, e perfeito por isso. Não fez grandiloquência, falou de medo, de cuidar e de aprender. Maria, que agora sabia pedir aquilo que precisava, falou de escolha, de não querer ser salva, mas de querer caminhar junto. O anel sobre a mão dela era simples, tinha gravado por dentro um símbolo que era ao mesmo tempo pulseira e mapa, um pequeno traço de jade incrustado. Era uma lembrança de que não se apaga a origem para construir destino. Ao contrário, se integra.
Os irmãos Silva participaram como testemunhas e comedidos festejadores. Rafael fez um brinde que quase virou discurso. Bruno fez uma observação prática sobre como o truste funcionaria. Tiago tentou contar uma piada e riu sozinho. Vovó Mendes sorriu como se aprovasse o mundo inteiro em silêncio. A família de José compareceu com cautela. Alguns membros mais próximos demonstraram aceitação, outros mantiveram distância. Pedro e Diogo foram eventos menos comparsas e mais memórias de confronto. Alguns inimigos foram derrotados, outros aceitaram recuar quando entenderam que a batalha havia perdido sentido prático. A recepção foi singela. Em vez de grandes bailes, optaram por um jantar com poucas luzes e muitas conversas. Maria, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia espaço para respirar. Não era um final sem consequências, era um começo desenhado com cuidado. José, que em público sempre aparecia como um farol frio, passeou com as mãos inquietas. Em um momento de silêncio entre conversas, puxou Maria num canto e, sem pressão, beijou-a. Um beijo com consentimento claro, com espaço e ternura. Não havia teatro, havia intimidade partilhada e vontade mútua. No dia seguinte, a rotina foi se organizando. O truste começou a operar. Maria assumiu reuniões com advogados e programadores. Os irmãos Silva pegaram funções de apoio e proteção, num papel que os fazia sentir úteis e respeitados. Vovó Mendes planejou um almoço mensal que serviria de rede de aproximação entre as famílias. A cidade ganhou outra cor diante daquela união. Alguns aplaudiam, outros murmuravam, mas a vida continuava. O que não desapareceu foi a pluralidade de desafios. Haveria quem desejasse retomar ataques, e as cicatrizes emocionais pediriam tempo para curar. José lidava com flashbacks que vinham como ruídos. Maria aprendeu a ser presença sem pressão. Havia dias em que a suspeita despertava com um ruído de notificação, outros em que o silêncio era melhor remédio. Mas na maioria, foi possível construir rotinas que eram firmes, sem serem rígidas. Meses depois, num jantar simples, José fez um gesto que para Maria teve a força de constituição. Ofereceu formalmente uma cadeira no conselho do Grupo Mendes para um representante dos projetos que ela liderava, uma forma de garantir que os programas sociais no Norte tivessem voz dentro do coração financeiro. Ela aceitou, não por poder fulgurante, mas pela pergunta que havia feito no helicóptero: quem controlava quem? E que agora respondia: ninguém. Ambos. Era parceria. A pulseira de Jade jamais deixou completamente de brilhar no pulso de Maria. Ela a usava em dias de decisões importantes, como se aquela pedra lembrasse que a origem é força, jamais vergonha. Em ocasiões de comemoração, todos os irmãos Silva faziam piadas. Rafael a chamava de mulher de pulso forte, Bruno de parceira estratégica, Tiago de minha irmã que agora manda no tio grande. Riem era uma forma de cura. Vovó Mendes, quando a visitava, passava a mão nos ombros de Maria e dizia com voz rouca: você escolheu bem. Escolher é uma forma de bênção. O epílogo daquelas semanas foi uma festa discreta, quase familiar. Amigos próximos, pessoas que tinham sido verdadeiras em pequenos gestos, reuniram-se num jardim onde as luzes eram poucas e as conversas longas. Houve lembranças do leilão, revoltas sobre Miguel e Sofia e planos para novos projetos. Pedro e Diogo desapareceram das manchetes. A justiça, que muitas vezes é lenta, fez o seu caminho através de processos e investigações. Não houve revanche espetacular. Houve procedimentos, prisões discretas e acordos que deixaram claro: quem ataca, enfrenta consequências. Maria olhou para José naquela noite e viu um homem que havia aprendido alguma lição sobre feridas e proteção. Ele não era santo, era alguém que depois de muito cálculo escolheu amar. Ela não precisava de promessas eternas, precisava de escolhas diárias. Eles haviam encontrado no meio do caos uma forma de pacto, nem possessão, nem abandono, mas parceria. Ao final, na varanda da casa, com a pulseira no pulso reluzindo à luz de velas, Maria pensou no começo, o riso que virava silêncio, o vestido impecável, a taça vazia. Pensou nos irmãos que foram muralha e que agora eram aliados. Pensou no cartão preto que, por um traço de sorte ou destino, a fizera entrar numa sala de decisões. Lembrou das noites de medo e do momento em que, no helicóptero, se perguntara quem controlava quem. Agora sabia. Ninguém fazia isso sozinho. O poder se dividia, e o amor apareceu em uma forma improvável, não como resgate, mas como escolha que ambos precisaram fazer. A vida seguiu. Houveram dias de lentidão e de paixões ardentes. Houve novas investigações, novos compromissos.
Mas quando alguém perguntava como uma garota que fora deixada num salão terminara casada com o CEO e cercada pelos irmãos poderosos, Maria sorria e dizia apenas que, às vezes, ser deixada é o começo de um caminho que se escolhe trilhar. Havia graça nisso, a humilhação transformada em posição de autoridade que se vivia com trabalho e sabedoria. No fim, o que ficava não era a glória de bens ou o brilho de joias, mas a certeza de que ela havia sido aceita, não como troféu, não como aposta de marketing, mas como parte constituinte de um projeto maior. José havia aberto mão em parte de seu controle e ganhara, em troca, uma mulher que não se curvava por medo. Os irmãos Silva, orgulhosos, souberam que protegiam algo que já pertencia a eles: a casa, a família e a dignidade. O último quadro da história é simples. Maria, no jardim da propriedade, com a pulseira de jade no pulso, conversando com vovó Mendes enquanto o sol se punha. Ao redor, risos. Ao longe, a cidade que um dia a humilhou continuava sua vida, agora com um novo capítulo escrito. Ela havia sido deixada e encontrou, quando menos esperava, o amor inesperado com o CEO e a presença inabalável dos seus irmãos poderosos, que a protegeram, desafiaram e, no fim, a aceitaram como parte de algo que era maior do que qualquer escândalo. Se você gostou desta reviravolta, inscreva-se e acompanhe os próximos capítulos dessa história.